Fala, meus amigos do canal do Medeiros, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no YouTube para a gente falar sobre o nosso Botafogo, nosso glorioso, dia 11 de agosto de 2026. Amanhã, dia 12, é aniversário do Botafogo. Rapaz, amanhã, Botafogo completando mais um ano de vida, a instituição Botafogo de Futebol e Regatas. Mas hoje, quero falar sobre outros assuntos aqui. Tem uma declaração muito importante do presidente João Paulo Magalhães falando sobre o Danilo, que eu quero repercutir com vocês aqui. E também quero falar sobre outro assunto, gramado sintético. Gramado sintético foi assunto na coletiva do Botafogo. O Franklin Carvalho criticou o gramado sintético do estádio Newton Santos após o empate no clássico contra o Fluminense. Então temos esses dois assuntos aí para a gente trazer informações para vocês, opiniões também aqui no canal do Medeiros. Roda a nossa vinheta, vamos falar de Botafogo. É isso, voltando aqui, então já peço para você se inscrever aqui no canal do Medeiros. Se você ainda não é inscrito, clica aí, é de graça. Você ajuda demais aqui no crescimento do canal. Deixe seu like também para o YouTube divulgar esse vídeo aqui para outros irmãos de camisa botafoguenses. Comentem bastante, participem, deixe a sua opinião, deixe a sua pergunta, sua dúvida, seu elogio, sua crítica. O importante é você participar aqui do canal do Medeiros, deixando a sua opinião, beleza? Vamos começar falando sobre o Danilo. Mais uma vez o Danilo, volante do Botafogo, sendo o centro das atenções, A expectativa durante toda essa janela, até antes da janela abrir, era uma venda do Danilo. E o Danilo continua no Botafogo. A venda não aconteceu, a gente teve a proposta do Palmeiras que foi recusada, a gente teve a proposta da Atalanta, que o Botafogo nem respondeu à Atalanta. Foi uma proposta de 25 milhões de euros. O Newcastle também foi colocado aí como interessado, mas a proposta oficial até o momento não apareceu para o Botafogo. E agora o presidente João Paulo Magalhães foi perguntado pelo jornalista Jorge Nicola sobre o que vai acontecer com o jogador. E a resposta dele foi, abre aspas, o futuro dele está aqui no Botafogo. Olha aí, ó. Será que a GDA, com o Gabriel de Alba e também o João Paulo Magalhães, presidente do Botafogo, tem um pensamento já diferente, por exemplo, do que tinha o Textor? O Textor não segurava muitos jogadores aqui, essa declaração do João Paulo Magalhães já dá a entender de que o jogador pode ficar mais tempo no Botafogo, Existia aí realmente a expectativa de uma venda do Danilo e, por enquanto, ele está aí, ó, à disposição dos jogos, tem contrato com o Botafogo, É uma declaração até, de certa forma, forte aí do presidente João Paulo Magalhães. Lembrando que o Gabriel de Alba está chegando aí, na verdade, vai chegar no Brasil na semana que vem, para o jogo contra o Cienciano. Nesta quinta-feira o jogo contra o Cienciano é fora de casa, na próxima semana é no Newton Santos, no dia 20, e a gente tem aí o Gabriel de Alba vindo pela primeira vez no Brasil, no Newton Santos, assistir o jogo do Botafogo, e com certeza ele vai falar com a imprensa, vai falar com os jornalistas. O canal do Medeiros estará presente lá. Vou tentar fazer uma pergunta para ele, vou tentar cobrir aqui com vocês aqui no YouTube, também no Instagram do canal do Medeiros, toda essa chegada, essas primeiras palavras do Gabriel de Alba aqui no Brasil, no estádio Newton Santos. Então, fiquem ligados aqui no canal do Medeiros, que tem muito conteúdo, tá? Agora, só para finalizar o que a gente tinha falado sobre o Danilo, tá claro que o Botafogo está mostrando ao mercado o seguinte: não existe a necessidade, a urgência de vender o Danilo a qualquer preço. Se não chegar nos valores que o Botafogo quer, ele vai continuar no Botafogo, tem contrato e vai continuar no Botafogo, mas a janela está aberta, não acabou ainda a janela. Não sei se o Newcastle vai colocar a proposta na mesa. A Atalanta fez uma proposta muito baixa, o Botafogo nem considerou os valores que a Atalanta colocou. Vamos ver
Vamos ver o que vai acontecer, tá bom? Bom, vamos mudar de assunto rapidinho, né? Quero falar sobre o gramado do estádio Newton Santos. Assunto completamente diferente aí da situação do Danilo, mas que realmente está gerando uma discussão aí entre... Até os torcedores do Botafogo estão discutindo sobre isso, porque o Franklin Carvalho, ele foi na coletiva após o jogo contra o Fluminense e ele reclamou do gramado sintético do Newton Santos, né? Que aconteceu com o tapetinho? O torcedor do Botafogo começou a se perguntar, né? Visualmente, quando você tá lá no estádio, realmente, cara, parece que mudou, né? Alguma coisa, né? Não tá da mesma forma que antigamente. Quem tem acompanhado os jogos aí percebeu. A bola parece estar quicando mais, né? O gramado tá ficando mais... O jogo tá ficando mais vivo, né? Bom, eu pensei que só eu estava com essa percepção, mas o próprio treinador do Botafogo reclamou, todo mundo começou a comentar sobre esse assunto e é verdade, né? É isso, né? Vamos ver. E assim, tem uma notícia importante, né? Hoje surgiu uma informação, uma reportagem do jornal Extra, dizendo que o Botafogo mudou a empresa responsável, né, em janeiro de 2026, lá no início do ano, a Total Grass, né? Ela saiu, ela era que fazia a manutenção, a Total Grass. Ela saiu e quem entrou a partir de fevereiro foi a Field Care, né? Essa nova empresa que entrou, né? Bom, não, é um assunto muito técnico, não dá para dizer que a Field Care é ruim e que a Total Grass é melhor do que ela, mas é fato, antes a gente não tinha reclamação do tapetinho. Não tinha reclamação. O que a gente tinha era só rivais por puro clubismo reclamando do gramado sintético porque prefere grama natural. Isso sempre teve. Agora, reclamar do gramado sintético, da qualidade do gramado sintético, a gente nunca teve. Ninguém fazendo isso. E agora a gente está tendo, pela primeira vez aqui no Botafogo, o próprio treinador reclamando da qualidade do gramado sintético, e isso vem logo depois da troca, né, dessa empresa de manutenção, e é óbvio que uma coisa vai ligar a outra, né? A gente vai acabar falando sobre isso. Então a gente tomara que o Botafogo avalie, né, essa questão, e tomara que a própria Field Care possa, talvez, se pronunciar, ou então mudar os métodos para ver se a gente melhora, né? Até porque daqui a pouco vai começar uma pressão grande para o Botafogo tirar o gramado sintético, caso continue dessa forma, né? E o Botafogo já está adaptado ao gramado sintético há bastante tempo, né? O tapetinho aí desde 2024, desde 2023, né? Na verdade, já tem 3 anos aí de gramado sintético no estádio Newton Santos, né? E é a primeira vez que a gente ouve realmente críticas do próprio treinador a essa situação do gramado. Beleza? É isso. Então, gente, deixe seus comentários. Passamos por 2 assuntos aqui com vocês. Voltamos a qualquer momento para falar de Botafogo. Um abraço, até a próxima.